O Travelogers é uma rede social para viajantes onde você pode registrar detalhadamente suas aventuras e compartilhar nas redes sociais, escolher o tipo de hospedagem para o seu destino e muito mais. E o melhor de tudo, o Travelogers é gratuito sem anúncios. Travelogers. Viaje, compartilhe, colabore. Olá! Seja muito bem-vindo ao segundo Congresso Online Você Viajante. Eu sou o Pedro Lacaz Amaral do Gear Tips e hoje vou falar para você sobre a mochila de viagem. Bom, quando a gente vai fazer o planejamento de uma viagem, além de entender quais são os meios de transporte que a gente vai utilizar, para onde a gente vai e etc., a gente precisa decidir que tipo de mochila ou mala utilizar para transportar todos os itens que a gente vai precisar levar durante essa viagem. Quando a gente fala de um mochilão, de uma forma geral, esses itens são roupas. É bem diferente do que a gente precisa para fazer, por exemplo, um trekking. E se você tem curiosidade sobre o tema, eu vou fazer uma outra palestra hoje ainda sobre trekking ou sobre acampamento, etc. Mas, nesse momento, a gente vai falar sobre as mochilas de viagem. Bom, é muito comum que as pessoas que vão viajar pensem primeiro numa mala de viagem. E aí eu gostaria de começar falando das diferenças de uma mala para uma mochila. Ou, na verdade, o que uma mochila tem de benefício em relação a uma mala quando a gente fala de uma viagem estilo mochilão, seja pela Europa, por onde for. Bom, quando a gente está levando uma mala de viagem, a gente vai precisar transportar essa mala como? Puxando, né? Ela tem rodinhas, aquela empunhadura, aquele cabo, a gente vai precisar transportar puxando essa mala. Existem, de fato, no mercado malas que também são reversíveis em mochilas. Essas podem ser bem interessantes, mas, de uma forma geral, elas não vão ter um conforto como uma mochila. E aí a gente precisa entender para onde a gente vai, como é que vai ser o tipo de transporte que a gente vai utilizar. Então vamos pegar uma viagem de uma forma geral, assim, de forma simplificada. O que vai acontecer? Você vai pegar um avião, vai para algum local, nesse local você vai desembarcar no aeroporto e vai pegar algum tipo de transporte público até chegar no hostel, no albergue ou no hotel em que você vai ficar. Bom, partindo do princípio que você vai pegar um trem, por exemplo, ou um metrô, a gente vai ter várias subidas e descidas de escada, isso de uma forma geral. Então, se você tiver com uma mala de viagem, já essa locomoção de subir e descer escada já fica um pouco complicada. Não que não seja possível fazer, mas vai dar muito trabalho e vai ser muito mais cansativo. Ainda mais se a gente tem conexões para fazer, muita subida e muita descida, né? De uma forma geral, existe até elevador nessas estações de trem, quando a gente fala de Europa, principalmente, mas com certeza você vai para locais também que essa facilidade não vai estar disponível. Então a mala de viagem acaba atrapalhando nesse sentido, porque quando a gente coloca a mochila nas costas, fica muito mais fácil fazer esses deslocamentos de subida, de descida e etc. Bom, a partir do momento que você já está no metrô, no trem e vai até o destino, que vai ser a estação mais próxima do seu hostel ou do seu hotel ou albergue, você vai ter esse deslocamento também da saída do metrô ou do trem e a caminhada até esse local. É muito comum que a gente passe por ruas com paralelepípedos, ruas acidentadas e etc. E isso também acaba sendo um fator de dificuldade quando a gente está usando uma mala. Então, por isso que eu gosto muito das mochilas, porque elas nos garantem uma mobilidade maior. É uma facilidade de se movimentar com elas nas costas. Bom, isso basicamente são alguns pontos importantes, né, na decisão dessa escolha, né, mochila ou mala de viagem. E como a gente vai falar de mochila, eu estou falando principalmente os pontos positivos da gente utilizar uma mochila. Agora, se você vai, enfim, para uma viagem em que basicamente você vai pegar um táxi, por exemplo, até o aeroporto, do aeroporto até o hotel você vai pegar um táxi, pode ser que seja mais fácil e mais prático para você utilizar uma mala de rodinhas. Mas, de novo, o foco do congresso aqui é muito mais o mochilão pela Europa, então vamos falar da mochila de viagem. Bom, existe uma diferença entre as mochilas de viagem para as mochilas de trekking. O trekking, para quem não sabe, é a modalidade de caminhada em que envolve o acampamento. Então, a gente quando pensa em mochilão pela Europa, ou mochilão de uma forma geral, a gente pensa em mochilas grandes. Mas será que todas as mochilas grandes são iguais umas às outras? E aí vem as diferenças que eu vou mostrar para vocês. Hoje eu vou mostrar aqui basicamente 3 tipos de mochila, as 3 mochilas de viagem, e vou mostrar as diferenças que existem em relação a uma mochila para trekking.
E quando eu for falar agora, hoje ainda, como eu disse, na próxima palestra, que é especificamente sobre o trekking, sobre o camping, aí sim vocês vão poder entender um pouco melhor essas diferenças entre as mochilas. Mas vamos lá. Quando a gente fala da mochila de viagem, a gente tem que pensar em algumas situações. Primeiro é que eu vou despachar a mochila. Aliás, vale um parêntese aqui. Hoje, com a questão toda de taxações para levar malas e mochilas maiores, ou você despachar as mochilas e malas nas companhias aéreas, é comum que as pessoas passem a usar mochilas menores que possam ser usadas dentro do avião, serem transportadas dentro do avião. Então vou mostrar para vocês, uma delas é aquela dali, é uma mochila de 38 litros que, se você conseguir diminuir o tamanho, a quantidade de itens que você vai levar, você consegue levar essa mochila e não despachar. Isso eu diria que é até uma tendência, né, das pessoas serem mais minimalistas, justamente por essa facilidade de não precisar despachar a mochila e conseguir diminuir o custo da viagem de uma forma geral. Mas vamos voltar para o tradicional aqui primeiro. As mochilas tradicionais de viagem, elas vão ser maiores, né, e aí você vai precisar despachar. E aí entram pontos que vão diferenciar uma mochila de viagem de uma mochila para trekking. O primeiro ponto é na parte de trás da mochila. Quando a gente fala numa mochila de viagem, de uma forma geral, ela vai ter a parte do sistema de alças e barrigueira escondido. Ou seja, você consegue fechar isso aqui para poder despachar. Você já deve ter visto mochilas de caminhada, de uma forma geral, que são cheios de fitas, faixas e etc. Todas essas fitas e fivelas e etc. são possíveis problemas. Que tipo de problema pode acontecer? Isso pode ficar preso naquelas esteiras por dentro do aeroporto e, eventualmente, isso pode ser danificado. E aí acaba que muita gente vai gastar um dinheiro extra para envolver naquele plástico a sua mala ou a sua mochila de viagem para proteção. No caso de uma mochila que é projetada especificamente para ser uma mochila de viagem, a gente tem esse sistema de esconder as alças. Então, vou mostrar para vocês rapidamente. Ela fechada é como você vai despachar, né? E aí, para você usar, você vai abrir essa parte de trás. Então é muito simples e muito prático. Geralmente você vai ter algum sistema aqui na parte de baixo. Esse aqui é um sistema de velcro, para você enrolar essa parte de proteção. Isso para a hora do uso da mochila como mochila, né? Ou seja, com ela nas costas. Você vai enrolar, colocar aqui dentro. E aí sim você vai poder usar a mochila nas costas. Então velcro com velcro aqui fecha direitinho para facilitar o uso da mochila nas costas. Bom, então essa situação aqui é com essa parte daqui aberta. Esse aqui é o que a gente chama de sistema de carregamento. Ele é composto pelas alças, pelo costado e pela barrigueira. Bom, quando a gente fala de uma mochila de viagem desse tamanho, essa aqui tem 70 litros de capacidade, ela é uma mochila cargueira, quando a gente faz uma analogia às mochilas de caminhada. É uma mochila cargueira porque vai precisar de uma estrutura adequada para que você consiga carregar com conforto essa mochila nas costas, esse peso que está aqui dentro. Essa aqui é uma mochila da Deuter, da linha nova, chamada linha Aviant, é o modelo Access Pro 70. Ela é projetada para transportar 22 kg de carga, né? Então, ou seja, dá bastante coisa dentro dessa mochila. E para suportar esse peso todo, a gente precisa ter uma barrigueira que tenha uma estruturação para transferir o peso dessa mochila para a cintura. A ideia em qualquer mochila cargueira é que a gente transporte o peso na cintura. É claro que vai sobrar ainda alguma carga, algum peso nos ombros, mas o ideal é que o máximo possível seja transferido para a cintura. Daí a gente ter esse sistema de carregamento, de transferência de carga, com uma barrigueira estruturada no fim, que é para onde a gente vai transferir de fato o peso para a cintura. Bom, pontos importantes da gente avaliar numa mochila desse tamanho, ou seja, de aproximadamente 70 litros, isso vale para as mochilas um pouco menor, eu diria que a partir dos 50, 55 litros, é que elas precisam ter um sistema de ajuste da altura das alças. Para quê? Para que a gente consiga posicionar a barrigueira no local adequado, que é onde o meio da barrigueira tem que estar em cima das cristas ilíacas, desses ossinhos aqui do quadril. Bom, dito isso, a gente tem o sistema de transferência de carga, que vai ser escondível ou não, né? No momento em que precisa esconder para despachar, ele vai ser escondido, e na hora que a gente precisa transportar a mochila nas costas, ela de fato vai poder ficar disponível, visível para a gente utilizar.
Uma questão importante também é o seguinte, diferenciando uma mochila desse tipo com uma mochila de trekking, né? Uma de viagem com uma de trekking. As mochilas de viagem, elas são projetadas para que você use por menos tempo do que uma mochila de trekking. O que significa dizer? Bom, no trekking, de uma forma geral, você vai acordar cedo, desarmar acampamento e andar durante o dia inteiro. Então você vai ter um deslocamento muito maior e um terreno muito mais acidentado, de uma forma geral, com uma mochila para trekking. Já uma mochila de viagem, ela é muito mais feita para você fazer pequenos deslocamentos. Como eu disse no começo, você vai sair da estação de trem com ela nas costas e vai até o albergue. E do albergue você vai deixar a mochila lá e circular pela cidade ou por onde quer que você esteja. No momento em que você vai sair desse albergue e vai pegar um trem, por exemplo, você vai ter esse deslocamento até a estação de trem e a partir daí a mochila vai ficar em algum local, no bagageiro do trem, etc., até você chegar no seu destino. Lá você vai pegar a mochila de novo e vai colocar nas costas para ir até o próximo hotel, o hostel, o hotel, o albergue, ou o que quer que seja. Então, assim, o deslocamento com mochila nas costas, numa mochila de viagem, ela é bem menor do que com uma mochila para trekking. Porém, para que esses deslocamentos sejam feitos com conforto, você precisa, de fato, de ter uma estrutura como essa para mochilas maiores. A gente vai ver que numa mochila menor, como aquela de 38 litros, essa estrutura é muito mais simples. Por quê? Porque você vai transportar menos peso, até porque você tem um volume menor, uma capacidade da mochila menor. Bom, então essa aqui é a parte das costas que é bem diferente de uma mochila de trekking. Não pelo costado em si, mas pela questão de você conseguir fechar tudo para despachar. Isso não vai acontecer nas mochilas de trekking. Bom, outro ponto bem interessante que a gente precisa ressaltar é que nas mochilas de viagem maiores, de uma forma geral, você vai ter uma mochila de ataque, uma mochila menor que é destacável. Essa aqui é uma mochila de aproximadamente 18 litros e ela vai ser utilizada para você usar no dia a dia da sua viagem. Então a gente vai ter aqui como se fosse a mala de viagem, ou seja, eu vou ter aqui todo o meu material, toda a minha roupa e etc. que eu vou usar durante a minha viagem toda, e isso vai ficar, quando não estiver durante esses deslocamentos, ela vai ficar dentro do hostel, do albergue, etc. Enquanto que no dia a dia, ou seja, eu vou passear na cidade, etc., eu vou ficar com essa mochila pequena nas costas. Bom, só que durante um determinado momento eu vou estar com as duas mochilas. E aí vale o entendimento de como é que eu faço isso com segurança e com conforto. Se eu deixo essa mochila aqui atrás e ela está cheia, é claro que você poderia até colocar, a gente tem dois problemas. O primeiro problema é o seguinte, que esse peso muito longe das suas costas, esse peso vai afastar o centro de massa da mochila para longe do seu centro de gravidade. Significa que isso vai te desequilibrar para trás. Então não é a forma adequada. Ela tem esse local aqui para a gente transportar quando precisar e mais ainda para a gente poder guardar aqui um casaco ou alguma coisa enquanto estiver usando essa mochila nas costas. Só que como é que a gente vai fazer para transportar essa mochila enquanto eu estou com as duas junto? Bom, como eu falei, não vai ser aqui, a gente vai carregar na frente, ou seja, a mochila grande nas costas e a mochila pequena na frente. Provavelmente você já usou isso, se você nunca viajou, você já deve ter visto os turistas aqui pelo Brasil utilizando esse sistema, mochila grande na parte de trás, mochila pequena na parte da frente. Isso tem essa questão toda da transferência adequada do centro de massa da mochila para próximo do seu centro de gravidade. Na realidade, ela não vai te desequilibrar, porém tem uma outra questão. Imagina que nessa mochila menor você vai guardar todos os seus itens, importantes. Passaporte, dinheiro, máquina fotográfica. E imagina se isso está longe de você. O que vai acontecer? A chance de alguém roubar, né, e você não perceber porque está longe de você, aumenta bastante. Então o ideal é que isso seja colocado na parte da frente. Mas em vez de você vestir como tradicionalmente as pessoas fazem, a mochila por aqui assim, né, que acaba fazendo com que, se você abaixou, isso aqui pode cair, etc. Né, então você tem que tomar mais cuidado, não de cair e perder, mas enfim, causar algum tipo de desconforto. Algumas mochilas, e no caso dessa daqui da Deuter a gente tem um sisteminha de prender aqui na frente. Então olha só, aqui tem uma fivela e simples fixação, você fixa a mochila na frente, ou seja, você fixa a mochila nas próprias alças da mochila, o que te dá muito mais conforto e segurança.
né? Então essa aqui é uma dica interessante de você verificar se a mochila de viagem que você está buscando tem esse tipo de mochila destacável e um sistema de fixação na frente da mochila principal. Bom, então já falei de algumas características. Uma outra que é muito importante também, que está presente nas mochilas de viagem e não está nas mochilas de trekking, é o sistema de fixação do zíper com cadeado. Então, de uma forma geral, as mochilas de trekking, elas têm aquela abertura por cima, tipo uma abertura de saco que você coloca por cima. Algumas até têm o que a gente chama de abertura ventral, e eu já vou mostrar uma para vocês, mas de uma forma geral, por ter esse tipo de abertura por saco, elas não têm como você prender, ou seja, você não tem a segurança de trancar como você tem numa mala de viagem. Claro que a gente sabe que se a pessoa quiser roubar, vai roubar de qualquer maneira, mas é uma segurança a mais. Ou seja, se a pessoa está disposta a roubar, né? Se o ladrão está disposto a roubar alguém, ele vai dar preferência a alguém que ou não tem cadeado, ou é mais fácil da pessoa não perceber que foi roubada. Nesse caso, dessas mochilas de viagem, de uma forma geral, você tem um fechamento na volta inteira com zíper, né? Isso, e vai abrir como se fosse uma mala de viagem, né? Você vai ter acesso a todo o interior da mochila muito mais facilmente. E o zíper, ele tem esse sistema de botar um cadeado, que são basicamente dois orifícios em que você vai prender o cadeado. E mais ainda, você tem o que a gente chama de ponto de ancoragem. Não sei se vocês conseguem ver aí do vídeo essa fivela, na verdade é enfim, em forma de D, é o que a gente chama de D-ring. Aqui vai ser para prender o cadeado e prender o cadeado nesse D-ring aqui. Para quê? Para que se alguém usar um objeto pontudo para abrir o zíper, né, se você não tem esse ponto de fixação, ele abre o zíper, depois ele faz só esse movimento aqui de novo e fecha o zíper. Então você não vai perceber que foi roubado até chegar no seu destino e abrir a mochila e ter uma surpresa desagradável. Com o ponto de ancoragem, ou seja, com o zíper fixado aqui, nesse ponto, se a pessoa abrir, quando você receber a mochila ali na esteira do avião, onde quer que seja, você vai ver que a mochila foi aberta. Então, não necessariamente vai prevenir, mas, como eu falei, vai ser muito mais fácil de você, enfim, ficar ciente do que aconteceu. Tá? Então, essas são as características interessantes que a gente tem que pensar numa mochila de viagem. Outros pontos são esses pontos de ancoragem. Esse aqui, por exemplo, e esse aqui, para você pegar. São empunhaduras para você poder pegar da esteira, pegar e colocar num outro lugar. Então, é para você ter um manuseio mais fácil da mochila. E, geralmente, a gente tem uma desse lado aqui também, né, e, eventualmente, uma do outro lado. Né? Nesse caso, dessa mochila especificamente, eu tenho nos 4 lados, ou seja, em cima e embaixo de um lado e do outro, eu tenho esses pontos de ancoragem, enfim, essas empunhaduras aqui de pega. E apenas curiosidade, essas fitas aqui, que tem nos 4 lados, é o que a gente chama de fita de compressão, ou tira de compressão lateral. Para que se a mochila não está muito cheia, você consegue comprimir, né, puxando tudo e vai, enfim, achatar a mochila para que as coisas não fiquem soltas lá dentro. É claro que dentro da mochila você tem configurações diferentes. Alguns modelos de algumas marcas você vai ter sistema de fixação de tudo ali dentro. Tem quem gosta de usar aqueles organizadores de roupa, que até é mais fácil de fixar. Agora tem gente que prefere organizar tudo separado, ou seja, fora de organizadores, tudo bonitinho lá dentro da mochila. Então quando você comprime e a mochila não está muito cheia, é melhor porque as coisas não vão se movimentar lá dentro. Tá? Bom, então, quando a gente fala de mochila de viagem, acho que as dicas principais são essas. Né? Só recapitulando, é fundamental que você tenha, no caso de mochilas maiores, um sistema de carregamento para suportar esse peso que você vai transportar ao longo da sua viagem. Né? Então, aí o sistema de carregamento ou o sistema de transferência de carga é composto pelas alças, pelo costado em si e pela barrigueira. E isso daí deve ser fechado, ou seja, você deve ter essa maneira de fechar as alças para despachar, tá? Isso é bem interessante justamente para proteção. Você imagina esse bando de fita solta aqui, é ótimo para prender e estragar dentro de uma daquelas esteiras por onde a nossa bagagem passa. E lembrar de guardar tudo, né? Que esse aqui já ia ficar para fora. Então, sistema de esconder as alças, muito importante. O sistema de abertura por zíper, como se fosse uma mala, para facilitar o acesso, também é importante. Ponto de ancoragem do zíper, ou seja, na realidade 2 coisas, não só o ponto de ancoragem do zíper, mas a possibilidade do seu zíper ter
os orifícios para você prender com o cadeado é importante. Mochila de ataque separável, destacável, também é importante, né, para a gente usar no dia a dia. Não que se você não tiver isso, você não possa comprar uma mochila ou ter uma mochila separada. Mas quando ela vem integrada dessa maneira, fica muito mais fácil, porque ela vai ter com certeza mecanismos para, como eu mostrei antes, fixar a mochila menor na mochila grande, etc. Então são atributos que são encontrados nessas mochilas de viagem. E, obviamente, a abertura facilitada, esse zíper grande aqui. Tá? Bom, então esse aqui é um exemplo de mochila de viagem. Existem tamanhos maiores, tamanhos menores, e aí vai muito do planejamento de o que você vai levar. E também qual é a época do ano que você vai, né? Porque quando a gente vai viajar no inverno ou num local mais frio, acaba que a gente precisa levar mais roupa de frio. Isso vai ocupar mais volume dentro da mala, ou da mochila no caso. Quando eu vou para locais frios, eu gosto sempre de colocar essas roupas que elas são mais fofinhas e também são mais compactáveis dentro daqueles sacos que você tira o ar com o aspirador de pó, né? E aí tem alguns modelos que você consegue tirar o ar enrolando mesmo sem o aspirador de pó. Então é melhor porque você diminui o volume das coisas dentro da mochila. Mas, para você escolher a mochila, o ideal é que você já tenha uma noção de o que você vai levar, para saber se a mochila de tamanho A, B ou C vai ser a mais indicada para você. E é claro, a ideia é ir cada vez mais reduzindo o tamanho das coisas, o volume das coisas, para que você consiga ir mais leve e, eventualmente, chegar num ponto de não precisar despachar a sua mochila, apenas usá-la como bagagem carry-on, ou seja, aquela bagagem que vai dentro do próprio avião, não lá no porão do avião. Bom, falando nesse tipo de bagagem, vou mostrar para vocês aqui um tamanho menor. Essa aqui é a Access 38 da Deuter. Deixa eu tirar essa aqui de lado. Bom, a Access 38, essa aqui, como eu falei, tinha uns 70 litros, são 70 litros, essas são 38 litros, quase metade do tamanho. Dá uma olhada, parece até uma mochila até de uso urbano. Ela tem as mesmas características de o sistema de abertura bem amplo para facilitar a abertura, ou seja, você ter acesso a todo o interior da mochila e organizar facilmente lá dentro as coisas. Você tem o zíper com o sistema de fixação por cadeado e o ponto de ancoragem. Então tudo isso é exatamente igual ao da mochila que eu acabei de mostrar. A grande diferença, ou uma das grandes diferenças, é que nesse caso a gente não tem a mochilinha destacável, né? Até porque você ter uma outra mochila quase desse tamanho presa do lado de fora não ia fazer sentido no projeto dessa mochila. Então, nesse caso você de fato queira uma mochila menor, você vai ter que comprar uma separada. E aí existem vários modelos super compactos, né? A gente trabalha com uma marca chamada Sea2 Summit, que é uma marca australiana, não sei se vocês conhecem, que ela fica, enfim, desse tamaninho, super compacta, uma mochila de 20 litros, e aí você pode levar aqui dentro. Então fica fácil, você deixa essa mochila no albergue, no hostel, e vai utilizar a mochila pequenininha, que é super compacta, no seu dia a dia. Claro que uma mochila desse tamanho tão compacta não vai ser, obviamente, tão confortável como uma mochila maior como essa, mas atende perfeitamente, quebra o galho numa boa. Bom, no caso dessa mochila especificamente, ela é feita para viagens em que as pessoas vão carregar menos coisas, né, ou seja, menos roupa, ou para viagens mais curtas. Hoje, cada vez mais, pessoas vão fazer viagem de, sei lá, um mês usando uma mochila desse tamanho, né? Obviamente vai lavar a roupa sempre e aí você acaba sendo bem minimalista. A grande vantagem dessa mochila, desse tamanho de mochila, até mais ou menos uns 40 litros, ou seja, um pouquinho maior do que essa, é que elas vão caber dentro do bagageiro, como eu falei, para ser bagagens carry-on, para você colocar dentro do avião. Consequentemente, você consegue minimizar ou diminuir o custo da passagem aérea. E também não precisa ficar esperando a sua bagagem chegar na esteira e também não corre o risco de ter a bagagem extraviada. Então, na realidade, quando você consegue diminuir o tamanho das suas coisas, muita coisa melhora, né? Só que você tem que, obviamente, se programar e se organizar para isso. Esse modelo especificamente, ele vai ter aqui também um acesso para você colocar o notebook, por exemplo. Então, também funciona muito bem para pessoas que vão viajar, enfim, nômades digitais, etc., que vão viajar, vão trabalhar também, vão precisar levar notebook, carregador e etc. Na outra mochila eu acabei não mostrando, mas a menor mochila, aquela mochila de ataque, também tem um compartimento para você colocar, um compartimento acolchoado para você colocar um notebook de até
13 polegadas. Mas aqui o objetivo é muito mais a viagem como um todo, e esse aqui é uma viagem mais minimalista em que você pode tranquilamente levar o seu notebook. Uma diferença que vai acontecer aqui é no costado. O costado, ele também te permite guardar, mas é de uma forma mais simples, né? Por quê? Até porque a mochila é menor. Então você consegue, ó, colocar aqui para dentro as alças da mochila. Se você quiser despachar ou pelo menos não ter esse volume aqui quando você vai colocar dentro do avião. Então você consegue guardar as duas alças aqui fechadas e a barrigueira você consegue colocar aqui por dentro. Então você tem essa facilidade aqui em termos de organização da própria mochila, tá? Bom, então isso aqui eu falei para vocês, é uma mochila menor de viagem, para você ter noção que existem também e podem ser utilizadas. Grande questão é você conseguir diminuir esse volume de roupa, principalmente, que você vai levar dentro da sua mochila. Mas isso, acredito que com a prática a gente consiga ir aprimorando e etc. Até porque a gente sabe, né, que a gente sempre leva uma quantidade de roupas, chega lá, acaba não usando aquelas roupas todas. Então é sempre bom você ir verificando e anotando o que você usou, o que você não usou, ou seja, o que faltou e o que sobrou para você ir melhorando ao longo das viagens, né, ao longo das próximas viagens. E, enfim, eu faço muito isso principalmente na parte do tracking, né? De anotar, fazer um checklist de tudo que eu estou levando e vou anotando o que eu usei, o que eu não usei para ir aprimorando, melhorando sempre o checklist para a próxima viagem ou para o próximo tracking. Bom, mostrei para vocês uma mochila maior, uma mochila menor e agora eu vou mostrar para vocês uma mochila que a gente fala que é uma mochila híbrida. Essa daqui é uma mochila que serve tanto para viagem quanto para trekking. O que acontece é o seguinte, de uma forma geral, a gente tem as mochilas que são só para viagem, como essas que eu mostrei para vocês agora. A gente tem mochilas que são só para trekking, né? Claro que dá para viajar também, mas não, a indicação principal é para o trekking. E a gente tem as mochilas que vão servir para viagem e também para trekking. Esse modelo aqui, que chama Voyager, também da Deuter, é uma mochila que tem as características de uma mochila para trekking, porém ela tem atributos que também fazem com que ela seja uma mochila de viagem. A primeira grande diferença que eu vou mostrar para vocês aqui é que ela é mais estreita e mais comprida. A outra ela vai ser um pouco mais larga e um pouco mais baixa, tá? Isso em função de que as mochilas para trekking, de uma forma geral, elas não podem ultrapassar a largura do nosso corpo. Por quê? Porque a gente vai, de uma forma geral, fazer atividades em trilhas e essas trilhas podem ser no meio da floresta, no meio de um bambuzal e etc. E se a gente tem uma mochila mais larga do que a gente, essa evolução durante a caminhada, ou seja, você passar por essas árvores, bambus, etc., acaba sendo um problema porque você acaba ficando preso, já que a mochila é mais larga, atrapalha bastante o deslocamento. No caso das mochilas de trekking, elas são sempre mais estreitas do que as mochilas de viagem. Agora, esse modelo aqui tem as características, como eu falei, de mochilas híbridas. Ela tem essas características de mochila para trekking, ou seja, a alimentação principal é por cima, né? Você tem uma tampa da mochila, é um sistema de saco que você abre e coloca todo o equipamento dentro, porém você tem a mochila de ataque destacável, né? Aquela mochilinha exatamente igual à anterior, que você pode utilizar e ela vai ter o sistema de prender aqui também nas alças. Característica importante e interessante das mochilas de viagem, que nesse caso veio para uma mochila de trekking. No caso de um trekking, a gente nunca vai usar uma mochila assim, dessa maneira, a não ser que ela esteja vazia, a mochila da frente, para que quando você chegar no seu destino, no local de acampamento, você vai utilizar essa mochila para botar sua câmera fotográfica, seu lanche, uma lanterna de cabeça e um anorak, e vai até a cachoeira, vai até algum ponto para tirar foto. Mas no deslocamento, ela sempre deverá estar vazia para justamente não deslocar o centro de massa para longe do seu centro de gravidade, ou seja, para não te desequilibrar para trás. Essa mochila também vai ter uma característica do que a gente chama de abertura ventral, então ela, além de alimentação por cima, ela vai ter essa abertura em toda a volta para abrir como se fosse uma mala de viagem, como a outra que eu mostrei, né, como as mochilas de viagem propriamente ditas, para que você consiga organizar melhor os equipamentos. E tem aqui embaixo uma separação, um compartimento separado, que pode até ser unido, mas que ele vem do conceito de como organizar uma mochila cargueira para trekking, da divisão dos pesos e etc, para que esse equilíbrio, né, para que você consiga ter uma mochila equilibrada, que traga
todo o centro de massa da mochila para próximo do seu centro de gravidade. Isso, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais, dá uma olhada lá no nosso canal Gear Tips, no canal no YouTube, em que você vai ter vários vídeos explicando sobre esses conceitos. Além disso, a gente tem todo o primeiro congresso online de trekking do Gear Tips, que tem especialistas falando sobre todas essas questões específicas de mochila para trekking. Bom, mas continuando, essas características que eu falei, essa parte inferior, a alimentação por cima, todas essas são características de mochilas para trekking, mas estão nessa mochila de viagem justamente por ela ser uma mochila híbrida. Bom, mas agora você pode estar se perguntando, ok, e as costas, né? O costado da mochila? Então eu vou ter que despachar essa mochila embalando ela naquele material plástico, que além de gastar dinheiro também é um lixo que a gente gera? Não. Nesse caso especificamente, a capa de chuva da mochila, que é fundamental nas mochilas de trekking, ela, que fica aqui embaixo, ela é uma capa para despachar também. Essa aqui é o que a gente chama de transport cover. É uma capa que vai ter características de capa de chuva, propriamente dita, ou seja, para proteger a mochila durante um trekking. E aí, por que num trekking, eventualmente, a gente precisa de capa? Eventualmente não, na realidade, a gente sempre precisa levar uma capa de chuva para a mochila. Porque, lembrando que eu falei mais no início, a ideia do deslocamento no trekking é você passar o dia inteiro fazendo uma caminhada. E se chover, você não tem onde se abrigar, vai chover, a mochila vai molhar. E por mais que o material das mochilas hoje em dia sejam todos impermeáveis, o material das mochilas, como elas têm costuras e têm zíperes, etc., elas são apenas resistentes à água. Uma chuva muito forte pode acabar entrando. Então a gente precisa de uma mochila com capa de chuva. Na viagem é muito mais fácil de você se abrigar de alguma maneira. Então não existe essa necessidade, essa obrigatoriedade de uma capa de chuva nas mochilas de viagem. Agora, esse modelo especificamente, como eu falei, é uma transport cover. É uma capa de chuva que também vira uma capa de transporte para a mochila. Ou seja, você vai despachar a mochila dentro dessa capa. Deixa eu soltar aqui para mostrar melhor para vocês. Ela tem um sistema de cadeado aqui também no zíper para fixação, né? Então, ou seja, vai ter aquele mesmo sistema de você poder fixar e prender para maior segurança. E aqui tem até uma etiqueta para você colocar a sua etiqueta de identificação da bagagem. Tem o ponto de ancoragem também, como na outra mochila que eu mostrei, só que aqui a ideia é que você faça o quê? Você coloque a sua mochila aqui dentro. Lembrando que nesse caso, a mochilinha pequena vai ficar fora apenas porque é onde estão os seus materiais ali importantes, passaporte, né, os documentos de uma forma geral, onde estão dinheiro, câmera fotográfica e etc. Então, nesse caso, nessa mochila que é híbrida, a gente tem essa transport cover que vai proteger a mochila para eu despachar. Ou seja, fica muito mais seguro de eu despachar a mochila dessa maneira. Apenas para os curiosos, para quem vai fazer um trekking e vai precisar despachar a mochila, um trekking que vai precisar pegar avião para ir, sei lá, vou para a Patagônia, e aí vou ter que despachar minha mochila, existe isso aqui sendo vendido separadamente também para qualquer outro tamanho de mochila. Então você pode comprar para despachar a sua mochila sem precisar ficar comprando ou gastando dinheiro com aquele plástico todo e etc. Bom, então, como eu falei, essa aqui é um modelo híbrido que vai servir para viagem e também para trekking. Bom, isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje, ou seja, uma visão geral das mochilas de viagem, por que elas se diferenciam das mochilas de trekking e por que é mais interessante, dependendo do tipo de viagem, que você use uma mochila de viagem e não uma mala de viagem. Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, eu vou estar respondendo sempre, não só aqui no próprio congresso, mas é só mandar um e-mail para mim também no pedro@geartips.com.br. Ok? E fique ligado no próximo vídeo ou na próxima palestra que eu vou fazer ainda nesse congresso sobre a mochila para camping, mochila para trekking, que aí sim vocês vão entender um pouquinho mais sobre o porquê dessas características de uma mochila para trekking e o que de equipamento eu preciso levar dentro dessa mochila para fazer um trekking. Ok? Um abraço e até a próxima!